Diz assim o texto: enquanto isso, Abner, filho de Ner, comandante do exército de Saul, levou Isbosete, filho de Saul, a Maanaim, onde proclamou o rei sobre Gileade, Assuri, Jezreel, Efraim, Benjamim e sobre todo Israel. Isbosete, filho de Saul, tinha 40 anos de idade quando começou a reinar em Israel e reinou 2 anos. Entretanto, a tribo de Judá seguia Davi, que a governou em Hebrom por 7 anos e 6 meses. Abner, filho de Ner, e os soldados de Isbosete, filho de Saul, partiram de Maanaim e marcharam para Gibeon. Joabe, filho de Zeruia, e os soldados de Davi foram ao encontro deles no açude de Gibeon. Um grupo posicionou-se num lado do açude, o outro grupo no lado oposto. Então Abner disse a Joabe: vamos fazer alguns soldados lutarem diante de nós. Joabe respondeu: de acordo. Então 12 soldados aliados de Benjamim e Isbosete, filho de Saul, atravessaram o açude para enfrentar 12 soldados aliados de Davi. Cada soldado pegou o adversário pela cabeça e fincou-lhe o punhal no lado, e juntos caíram mortos. Por isso, aquele lugar situado em Gibeon foi chamado Eucate Razurim. Houve uma violenta batalha naquele dia, e Abner e os soldados de Israel foram derrotados pelos soldados de Davi. Estavam lá Joabe, Absai e Azael, os 3 filhos de Zeruia, e Azael, que corria como uma gazela em terreno plano, perseguia Abner sem se desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Abner olhou para trás e perguntou: é você, Azael? Sou eu, respondeu ele. Disse então Abner: é melhor você se desviar para a direita ou para a esquerda, capturar um dos soldados e ficar com as armas dele. Mas Azael não quis parar de persegui-lo. Então Abner advertiu Azael mais uma vez: pare de me perseguir, não quero matá-lo. Como eu poderia olhar seu irmão Joabe nos olhos de novo? Como, porém, Azael não desistiu de persegui-lo, Abner cravou no estômago dele a ponta da lança que saiu pelas costas, e ele caiu morrendo ali mesmo. E paravam todos os que chegavam ao lugar onde Azael estava caído. Então, Joabe e Absai perseguiram Abner. Ao pôr do sol, chegaram à colina de Amá, defronte de Guia, no caminho para o deserto de Gibeon. Os soldados de Benjamim, seguindo Abner, reuniram-se formando um só grupo e ocuparam o alto da colina. Então Abner gritou para Joabe: o derramamento de sangue vai continuar? Não vê que isso vai trazer amargura? Quando é que você vai mandar o seu exército parar de perseguir os irmãos? Respondeu Joabe: juro pelo nome de Deus que se você não tivesse falado, o meu exército perseguiria os seus irmãos até de manhã. Então Joabe tocou a trombeta e o exército parou de perseguir Israel e de lutar. Abner e seus soldados marcharam pela Arabá durante toda a noite. Atravessaram o Jordão, marcharam durante a manhã inteira e chegaram a Maanaim. Quando Joabe voltou da perseguição a Abner, reuniu todo o exército e viram que faltavam 19 soldados, além de Azael. Mas os soldados de Davi tinham matado 360 benjamitas que estavam com Abner. Levaram Azael e o sepultaram no túmulo de seu pai em Belém.
Por isso, Joabe e seus soldados marcharam durante toda a noite e chegaram ao Hebrom ao amanhecer. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, mais uma vez nos reunimos aqui na Tua casa nesta manhã, Senhor, para trazer a Tua palavra aos nossos corações. Senhor, nos dê condições de ouvir o que vai ser dito aqui, que o Teu Espírito me use, Senhor, e que nós possamos entender que somos instrumentos Teus para falar as Tuas misericórdias, a Tua palavra, Senhor, e que nós possamos viver tudo aquilo que aprendemos aqui, lá fora, Senhor. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus amados, eu quero começar esse texto trazendo uma palavra de um autor chamado James Packer. Em seu livro Conhecendo o Homem, ele escreve o seguinte: quando perdemos o contato com Deus e com a sua palavra, perdemos também a consciência de comunidade e de nossa identidade. Quando perdemos o contato com Deus e com a sua palavra, perdemos também o conceito, conhecimento, o entendimento de comunidade e da nossa identidade. Esse texto começa com uma expressão importantíssima que nós precisamos fazer uma reflexão em cima. O texto diz: enquanto isso. Essa expressão é uma expressão que, numa narração, ela conta um fato que está acontecendo em outro lugar, no mesmo espaço temporal que esse fato está sendo narrado. Preste bem atenção. É uma expressão, enquanto isso, diz o texto, é uma expressão que significa, que quer dizer, contando um fato que está acontecendo em outro lugar, mas no mesmo espaço temporal. E aí a pergunta é: enquanto isso, o quê? Então, essa palavra, enquanto isso, vai nos mostrar um contraste significativo de dois caráteres. O caráter do homem de Deus, o caráter do rei que precisamos, que é o tema dessa série, né, que é o rei segundo o coração de Deus, e o caráter do homem sem Deus, do homem que perdeu o contato com a palavra de Deus, perdeu o contato com o próprio Deus e que agora não tem mais noção de comunidade nem da sua própria identidade. E aí, é claro, Davi e Abner, dois personagens centrais, e por isso ele diz: enquanto isso. Enquanto isso, o quê? Enquanto Davi, o rei que precisamos, o homem segundo o coração de Deus, estava orando, estava esperando uma posição de Deus, alguém que orou a Deus para saber para onde iria. Saul é morto, ele poderia agora ter tomado a atitude de se proclamar rei, de ir para onde ele quisesse. Ele já tinha sido ungido rei, mas ele espera, e no momento certo, após lamentar a morte de Saul, ele então aciona Deus, pergunta a Deus o que é que ele deveria fazer. E aí você vai ver a obediência desse homem a Deus. Ele pergunta: para onde eu vou? Para Judá, lá em Hebrom.
Tá, então agora eu vou para Judá, eu posso ir para qualquer cidade de Judá. Não. Ele, além de perguntar para onde ele iria, ele agora vai pacientemente pedir a Deus orientação para que cidade ele poderia ir. Ele já estava com autorização de Deus para ir para Judá. Então, qualquer cidade seria legítimo ele ir, mas não. Até isso ele espera e pergunta a Deus, consulta a Deus, qual cidade Deus queria. Além disso, nós lemos do versículo 1 ao versículo 7, o pastor pregou semana passada sobre isso, ele vai fazer algo importantíssimo como homem de Deus, ele vai na cidade onde essas pessoas sepultaram Saul, ele vai dizer, olha, eu, por gratidão ao que vocês fizeram, ao líder que Deus havia levantado, ao rei que reinou sobre vocês um bom tempo, vocês foram decentes, fiéis, leais, e eu serei também leal, fiel a vocês. Tá bom? Eu vou, fiquem tranquilos, tal. Só que agora eu sou o rei. O pastor falou disso semana passada. Enquanto isso, o versículo 8 vai dizer, não tem jeito. Enquanto isso, Abner, o que ele faz? Se apressa, toma uma atitude deliberadamente apressada, sem refletir, sem ter noção do que verdadeiramente estaria fazendo, e ele vai ungir Isbosete rei com a intenção clara, isso está muito claro, de dar continuidade ao que o pastor Miguel e eu chamamos de saulismo. Vai dar continuidade, ele vai querer dar continuidade à dinastia de Saul. E aí, sem consultar a Deus, sem perguntar a ninguém, ele vai e unge Isbosete rei de Israel. E é interessante notar que quando todo Israel deveria estar unido em prol de uma ameaça comum, Israel agora vai se dividir por causa da atitude deste homem que não tem a noção de identidade com Deus e perdeu há muito o contato com Deus e com a sua palavra. Há uma ameaça comum violenta sobre Israel. A nação deveria estar unida para lutar contra essa ameaça comum. Os filisteus e todos os inimigos que viriam pela frente. Essa nação era para estar unida. Ele agora, o que ele faz? Ele vai deliberadamente demonstrar toda a sua hostilidade contra Davi. Só que essa hostilidade não é contra Davi, é contra o próprio Deus. Porque quem tinha prometido, quem tinha mandado ungir Davi, rei de todo Israel, era o próprio Deus. Lá no capítulo 13, capítulo 15 de 1 Samuel, exatamente isso. Samuel, ungindo Davi rei, Deus tinha dito que tiraria Saul, que levantaria alguém melhor do que Saul para ser rei. E quando Abner estabelece um rei fora dessa palavra que Deus tinha dito, fora desta promessa, ele não está apenas se levantando contra Davi, mas sim contra o próprio Deus. E dividindo a nação. Detalhe, até Saul, antes de morrer, num determinado evento, tinha consciência de quem seria o rei de Israel. No capítulo 20, versículo 21, capítulo 24, versículo 20 de 1 Samuel,
Aquele episódio que Davi diz: olha, por que me persegues como se eu fosse um cachorro? Está aqui a orla do teu manto e tal. Saul diz: verdadeiramente, meu filho, tu serás rei em Israel. Saul confirma isso. E Abner sabia disso. Como ele agora se levanta e unge um outro rei em Israel. Ele está deliberadamente rebelde contra o próprio Deus, que ele sabia que tinha estabelecido Davi contra o rei. E é preciso a gente prestar atenção, que a gente vai fazer algumas aplicações de acordo com a mensagem. Vamos lá. Mas quem era Abner? E aí sim nós precisamos ter noção disso. Por que Abner fez tudo isso? Quando eu falei que ele vai dar continuidade ao saulismo, ele está querendo dar continuidade à dinastia de Saul. Simples. Quando você vai em 1 Samuel, capítulo 14, versículo 50 e versículo 51, você vai ver que Abner é primo de Saul. Ele é sangue de Saul. Alguns autores parece que confundem, dizem que é tio e tal, mas quando você estuda mais profundamente, ele é primo de Saul. Ele faz parte da linhagem de Saul. Além disso, ele é o comandante, capítulo 20, versículo 25 de 1 Samuel, e a gente precisa voltar para pontuar essas coisas. Ele é o comandante do exército de Saul e é o sujeito que senta à mesa com Saul do seu lado direito. É o guardião de Saul. É o sujeito que protege Saul. Está lá em 1 Samuel 26, do versículo 14 ao 16. Mas esse Abner é também aquele sujeito que Davi o acusou de morte. Quando Davi entrou na caverna, quando Davi cortou a orla do manto, quase matou Saul, não matou porque tem uma consciência de que é servo de Deus e como servo de Deus precisa obedecer às autoridades e respeitar aquilo que Deus fez. Mas esse Abner é aquele que Davi disse: olha só, Abner, cadê você, o general aí, comandante do exército? Por que você não protegeu o seu rei como você deveria proteger? Você é digno de morte. Você tem que morrer, porque você não cumpriu com o seu papel. Automaticamente, esse texto, este versículo, este fato, vai fazer com que gere no coração de Abner uma revolta, um recalque muito grande contra Davi. Porque Davi explana isso para todos ouvirem. Acusa Abner para todos ouvirem de negligência, de relaxamento, de falta de cuidado. E foi. Porque não era para Davi chegar ali de maneira nenhuma. Ele é o comandante. Ele é o sujeito da guarda. Ele precisava realmente tomar conta do rei. E ele negligenciou isso. E Davi, então, o acusa e diz para ele que ele é digno de morte. Ele fica, provavelmente, somos obrigados a inferir que ele fica com ódio no coração de Davi por ter acusado ele disso, por ter contado a todo mundo o que ele fez. E aí nos versículos 10 e 11, mais uma vez, nós vamos ver a questão do contraste do caráter dos dois homens. O caráter de Deus, que está no coração do homem segundo o coração de Deus, o caráter do rei que precisamos, e o caráter do homem que não tem Deus no coração. O momento de Davi acabava de chegar. Olha só, Davi esperou 15 anos, desde o primeiro dia que ele foi ungido lá por Samuel, até se tornar rei em Hebrom. Levou-se 15 anos e Davi pacientemente foi esperando isso. Preste bem atenção nisso. Agora, Davi vai se tornar rei de Hebrom. É ungido rei de Hebrom pela segunda vez. Ele já tinha sido ungido rei lá por Israel,
para Samuel e agora ele é ungido novamente lá em Hebrom. O que o homem sem Deus fez? E aí é que está. Enquanto Davi espera 15 anos e vai ser ungido rei, o outro imediatamente unge um rei lá do jeito que ele quis, da maneira que ele quis, sem consultar a Deus, sem cumprir a promessa que Deus diz, achando que o que ele pensava era o correto, o que ele queria era o mais correto. Mas é interessante, eu fiz algumas anotações. Davi não fez isso. Ele poderia ter dito, olha, chegou minha hora, eu fui ungido rei, agora é simples, o pessoal de Judá está me ungindo rei, e eu vou partir lá para o norte e vou tomar o reinado daquele sujeito, né? Não. Ele se submete à unção de rei em Judá, e ali ele espera 7 anos e meio. Ou seja, Davi tem no coração, como uma palavra-chave da sua vida, paciência, para que a promessa de Deus seja cumprida. Ou seja, Davi vai levar 22 anos e meio para se tornar rei em todo Israel. Pacientemente ele espera, não se aproveita da posição de estar reinando em Judá, e agora eu vou me tornar rei em tudo, vou vencer o exército de Abner, vou lutar contra Abner e vou tomar, e aí pronto. Não, ele fica quietinho em Hebrom, esperando Deus cumprir com a sua promessa. E aí, meu querido, do versículo 12 ao versículo 26, ao versículo 32, o texto vai dizer, começa o versículo 12, dizendo que naquele dia se travou uma batalha extremamente violenta, crua, difícil, a ponto de começar essa batalha com 24 homens se matando. 24 homens se matando como animais. E o texto é bem... trava-se uma batalha violenta. Mas eu quero fazer uma observação. Aos olhos humanos, a gente olha essa questão da batalha, pessoas morrendo, mas Deus estava cumprindo a sua palavra através dessa batalha. Quanto mais Abner guerreava, quanto mais esse povo lutava, mais o reino do norte se enfraquecia e mais o reino do sul se fortalecia. E aqui eu quero chamar a atenção, 1 Crônicas, capítulo 12, do versículo 22 e o versículo 23, vai falar sobre esse assunto. Eu gostaria que os irmãos me acompanhassem. 1 Crônicas, capítulo 12, versículo 22 e versículo 23, diz o texto. O cronista está se referindo a esta batalha. O cronista está se referindo a este evento. Diz ele, ora, este é o número dos chefes armados para a peleja que vieram a Davi em Hebrom para transferir a ele o reino de Saul, conforme a palavra do Senhor. Dos filhos de Judá, todos os dias, ou dia a dia, acrescentava, o Senhor é forte demais. E diz o texto que 6.800 pessoas armadas só para lança. E aí você vê aí uma listagem enorme de soldados. Davi poderia ter pego isso e ter dito, agora vai ser fácil, eu vou. Não, ele pacientemente, ele continua esperando a hora de Deus agir.
Ah, mas eu não podia, não. Ele continua esperando a ordem de Deus sobre o reinado dele. E aí no capítulo 3, versículo 9 e versículo 10, Abner vai tentar fazer um acordo com Davi. Está mordido com Isbosete, porque Isbosete é uma marionete na mão de Abner. Quem governa é Abner. Você vê que ele vai passar o capítulo 2 e o capítulo 3 até o versículo 7 sem falar nada. O autor não cita Isbosete em nada, é Abner que está mandando. Ele está apenas manipulando o Abner. Alguns autores chamam Isbosete, desculpa a palavra, mas é essa, de imbecil. Ou seja, um cara que não tem personalidade, um cara que é levado de roldão por outras pessoas, não sabe o que faz e está sempre... Só que no versículo 7 do capítulo 3, Isbosete vai fazer um questionamento a Abner, achando que Abner queria tomar o trono dele, Isbosete. Preste bem atenção. Ele diz, vem cá, por que você se deitou com a concubina de Saul, meu pai? Por que ele faz essa pergunta? E Abner fica furioso e responde aí no versículo 10 em diante. Abner vai fazer com que... vai dizer para Isbosete que ele vai fazer tudo para Davi assumir o reino. Porque havia um costume que todos os bens do rei morto, inclusive o harém, seria daquele seu sucessor. O sucessor, quando assumisse o trono daquele rei que tinha acabado de morrer, ele tomava posse de todos os bens do rei anterior, inclusive do harém. Ora, se Abner está deitando com a concubina, Isbosete diz, ele vai querer tomar o trono que eu estou sentado, porque, além de ser primo, ele vai se aproveitar para tomar. E faz a pergunta maldosamente, e aí Abner fica chateado com ele e responde duramente com ele, dizendo que vai transferir o reino da casa de Saul, levantando o trono. Presta bem atenção nesse texto. Assim, versículo 9, assim faça Deus a Abner, e outro tanto que, como o Senhor jurou a Davi, assim lhe hei de fazer. Transferindo o reino da casa de Saul, levantando o trono de Davi sobre Israel e sobre Judá, desde Dan até Berseba. Então quer dizer que Abner tinha consciência tranquila de que o reino não era dele nem de Isbosete, o reino era de Davi. E por que então ele levantou Isbosete? E por que então ele... Prestar atenção, o coração do homem sem Deus, ele sabe que o reino é de Davi, mas mesmo assim ele se rebela contra Deus e unge o outro rei, dividindo a nação. Eu quero deixar isso aqui muito claro, dividindo a nação. Estou falando nisso de divisão o tempo todo, para deixar claro para nós algo importantíssimo, de algumas lições que nós vamos aprender a aplicar no final do texto. Bom, e aí ele tenta, do versículo 10 ao versículo 21, ele tenta fazer um acordo com Davi, porque ele percebe que ele não vai ter chance de maneira nenhuma, e a partir daí, Davi vai ser rei de qualquer maneira, ele tem essa confiança. Então ele tenta fazer um acordo que, claro, Davi vai reinar tudo, eu boto Davi, ele vai dizer para Davi, de quem é essa terra? Não é tua mesmo? Não foi dada a você mesmo? Então vamos fazer o seguinte, eu vou reunir o pessoal de Israel e você vai se tornar rei aqui no norte também, e acabou. Automaticamente eu serei quem? O teu braço direito. Eu vou estar junto com você como eu era junto com Saul. Só que ele se enganou. Não era esse o projeto de Deus. O relógio de Deus continuava a correr. Davi, pacientemente, está lidando com um contexto histórico que não para. As horas para Deus não param. O cronograma de Deus continua sendo realizado. Davi sabia disso. Abner, não. Muito bem.
E aí, versículo 22 e 23, do capítulo 3, Davi, mais uma vez, tem o dissabor de ver mais um sendo assassinado sem razão. Era inimigo dele. Preste bem atenção nisso, era inimigo dele. Mas, mais uma vez, aí o seu general, Joabe, depois de Davi ter feito um acordo com Abner, e o texto vai dizer, no versículo 22 e 23, que Davi despediu Abner e ele foi em paz para casa. Não há mais guerra, não há mais motivo de Abner ser assassinado. Enquanto está a guerra, se mata, matou na guerra. Mas agora não, o acordo foi feito, a guerra acabou, não tem mais guerra. Agora cada um vai para o seu canto. Joabe, por vingança de Abner ter matado Asael, na perseguição que Asael fez a Abner, Joabe vai e assassina Abner. E isso traz mais uma vez o caráter do homem de Deus. E aí eu quero usar a palavra que o pastor usou aqui em pregações passadas. Ele poderia tranquilamente ter sapateado em cima da desgraça do seu inimigo, mas ele não faz isso. Assim como ele lamenta a morte de Saul, ele agora vai lamentar a morte de Abner e invocar o juízo de Deus sobre Joabe, que mata um homem que agora está inocente. Foi feito um acordo, acabou a guerra, há paz, cada um foi para o seu canto. O texto diz veementemente, e Saul e Abner foi em paz. Não tinha Joabe, de maneira nenhuma, o direito de assassinar Abner. Bom, eu pontuei aqui 3 lições importantes que nós precisamos aprender com esse texto. Lições importantíssimas. Primeiro, Davi não foi oportunista. Ele não se aproveitou das circunstâncias para tirar proveito. Mais uma vez, ele não sapateou. E depois nós vamos ver isso mais à frente, nos capítulos seguintes. Ele, todas as vezes que algum inimigo dele sofre as consequências dos seus próprios atos, mesmo sendo inimigo dele, Davi não se vangloria disso. Ele não se aproveita disso. Ele não se torna oportunista ao ponto de perceber que as pessoas estão tentando fazer com que ele chegue aonde deve chegar, mas de forma errada. Ele não faz isso. Ele não faz vista grossa para as coisas erradas. É a segunda lição que nós aprendemos. Ele não faz vista grossa para as coisas erradas que as pessoas fazem para atingir objetivos. Hoje a gente está cansado de ouvir que os fins justificam os meios. Davi é uma prova de que isto não é verdade. Ele poderia ter aproveitado essas circunstâncias todas para tirar proveito e se tornar rei. Não, Deus já tinha me ungido, Saul morreu, era para eu ter assumido, guerrilha. Não, ele não faz isso. Ele se aquieta e espera Deus agir sem se aproveitar disso, mostrando o caráter do homem de Deus. Não vou me aproveitar da miséria do outro, da desgraça do outro, não vou sapatear. Essa palavra ficou no meu coração e na minha mente. Não vou sapatear em cima da desgraça do outro, como hoje tem acontecido. E a gente, infelizmente, semana passada nós estávamos conversando, semana retrasada, aliás, eu e o pastor, e lá em cima a gente estava conversando exatamente sobre isso. O povo está indo para a internet sapatear sobre a miséria dos outros, sobre os erros dos outros, sobre a infelicidade dos outros, esquecendo da terceira lição que esse texto nos mostra.
capítulo 12, versículo 25 do Evangelho de Mateus, Jesus vai dizer que um reino dividido não subsiste. Isso aqui para mim é importante. Por quê? Quando você olha esse texto, imediatamente eu fiquei pensando, o que falar desse texto? Capítulo 2 não diz muita coisa para fazer uma aplicação desse capítulo, e aí Deus me revelou algo assim importante na questão da sapatear sobre a desgraça do outro e do reino dividido. Preste bem atenção, a guerra, a batalha era entre o próprio povo, era entre a própria nação. A guerra era Israel contra Israel, era um povo dividido, Judá, reino do sul, Israel, reino do norte, e essa nação se degladiando ao ponto de se matarem da maneira mais grosseira, mais vil que poderia existir. E aí o reino não poderia subsistir mesmo. Israel não poderia, isso vem, Joabe vai dizer isso. Olha, o culpado é você, foi você que chamou isso, foi você que provocou isso, foi você que convocou a guerra. Quando você chama os 12 homens para lutar, ou os 24, é você que está provocando isso. Claro que esse reino não poderia se manter em pé. Ele se levanta contra seu próprio povo. Ele se levanta contra o próprio Deus que havia ungido Davi. Há uma ilustração que eu quero fazer para a gente sair dessa manhã aqui, pensando exatamente, são duas coisas que eu quero citar aqui, para fazer um texto meio louco, né? Uma coisa, violência, morte, traição, rebeldia contra Deus. É um texto pesado, mas que nos revela coisas seríssimas. Seríssimas. Eu estava estudando a vida de alguns presidentes e descobri, e aí fui estudar outros nomes importantes do mundo como presidente, e descobri que o 16º presidente dos Estados Unidos, Abraham Lincoln, um dos homens mais poderosos da face da terra, e que na sua época atravessou a famosa Guerra de Secessão. Uma guerra civil, uma guerra entre seu próprio povo. E no final da guerra, haviam morrido 680 mil pessoas. E após a guerra, Abraham Lincoln, vitorioso, um repórter pergunta a Abraham Lincoln, e aí, você está feliz e satisfeito porque ganhou a guerra? Ele, chorando, vira-se para o repórter e aponta os cadáveres que estavam diante disso. Como eu posso me alegrar com tanta gente do meu povo morta? Como eu posso fazer isso? E aí me vem a conversa que nós estávamos tendo semana retrasada e que eu tenho dito aqui para ele e quero expressar isso à igreja. Eu tenho alguns anos de evangelho e eu tenho estado aqui muito, eu já disse isso à igreja, mas vou repetir, muito feliz com a igreja que eu estou congregando e servindo e com o pastor que Deus me deu agora. Apesar de ser 30 anos mais novo do que eu, ele tem um coração. Ele sabe disso, ele me conhece há muitos anos, ele sabe que eu não sou demagogo e ele sabe que eu não sou, eu não quero usar um eufemismo, um puxa-saco. Ele sabe que eu não sou isso. Ele sabe que se eu tiver que discutir com ele, discordar, claro, com educação e respeito, que além de ser meu pastor,
é um ser humano que merece, um cristão que merece respeito. Mas se eu tiver que discordar, eu discordo. Mas ele estava fazendo um comentário sobre um vídeo da internet que retrata exatamente isso. Um homem com o coração de Deus jamais pode triunfar sobre a miséria dos outros, e principalmente a miséria do seu próprio irmão, que embora tenha errado, ou possa vir a errar, jamais deveríamos fazer motivo disso, de alegria, de satisfação ou de promoção nossa. Nós jamais deveríamos nos tornar oportunistas e fazer da situação difícil do outro, do erro do outro, motivo para... Porque olha só, gente, nós precisamos aplicar a palavra de Deus à nossa vida diária. A palavra de Deus, ela é a palavra para a nossa vida, não só dentro da igreja, mas em qualquer lugar. Na nossa casa, no nosso trabalho, no nosso colégio, nos nossos relacionamentos de amizade. Nós jamais podemos viver uma vida diferente daquilo que a Bíblia nos ensina para viver como crente em qualquer lugar. Então, se um irmão, se alguém, se um amigo, se um conhecido cai, escorrega, erra, qual deve ser o nosso procedimento? Triunfar sobre isso, nos alegrar sobre isso, publicar isso de maneira a envergonhar o próprio reino de Deus. É preciso ter muito cuidado com isso. E o vídeo que eu vi, o vídeo que você citou, pastor, horroroso, vergonhoso, fazendo com que os próprios evangélicos sejam achincalhados pela sociedade lá fora. E mais uma vez, a imagem do evangelho denegrida por causa de atitudes como a de Abner. Vou me aproveitar da situação e sapatear em cima disso. Que essa manhã nós possamos entender com esse texto, mas era necessário que a gente entendesse esse contexto nessas 3 lições, vamos dizer assim, básicas, de não nos aproveitarmos de maneira nenhuma das circunstâncias. Sermos pacientes, como Davi foi 22 anos. Quanto tempo estamos esperando para conquistar alguma coisa na nossa vida? Hoje, no mundo do fast food, inclusive espiritual, tem gente que está encostando Deus na parede para resolver o problema que ele quer, que ele precisa, porque alguém falou para mim que Deus iria fazer. Só que ele vai fazer quando? É com ele. Como? É com ele. Aonde? É com ele. De que maneira? Gedália falou comigo tem um mês mais ou menos. Ela disse, poxa, Costa, nós passamos a vida toda achando que certas pessoas, por terem idade, por serem já antigos de ministério, seriam pessoas corretas para nos conduzir ao que Deus tem te prometido. Mas aí é Deus quem sabe quem Ele vai usar, quando Ele vai usar, de que maneira Ele vai usar. Então, que essas lições possam ficar no nosso coração. Paciência é a palavra-chave. Espera em Deus, Deus prometeu, deixa Ele agir. Não tomemos a frente de Deus. Não vamos fazer, não, mas Deus falou agora. A gente tem essa mania. Aliás, a gente traça os nossos planos, vai lá, traça tudo, aí ajoelha, Deus, olha só, está vendo aqui? Eu quero assim, assim, me concede isso aí. Quando, na verdade, nós deveríamos nos ajoelhar e perguntar a Deus, o que tu queres que eu faça? E é isso que Davi fez. Senhor, para onde eu vou? Vai para Judá. Qual a cidade, Senhor? E ele sempre de joelho, falando com Deus. Quanto tempo vou ficar lá esperando Deus agir? Segundo, não devemos ser oportunistas. E terceiro, reino dividido não subsiste. Então, igreja dividida também não subsiste. Eu posso até não concordar com o meu pastor.
eu posso até não concordar com algum diácono, eu posso até não concordar com irmão nenhum aqui, ou com algum irmão aqui. Todavia, estamos todos unidos num só propósito, a glória de Deus, não a minha nem a do irmão. Que nós tenhamos sempre isso em mente. Essa é a minha oração. Eu agradeço em nome de Jesus.